voz de alegria vamos cantar. Que ajuda a trocar uma fralda, que ajuda
experimentado isso e a gente gostaria que vocês também pudessem experimentar. Alguém sabe qual que é o versículo-chave do nosso encontro de hoje? Será que alguém sabe? Eu vou contar para vocês. Alegra-te, mulher, porque o Senhor é contigo. Amém. Olha só, em que contexto foi dito isso? Isso foi dito por uma mulher muito especial, chamada Maria, como nós temos algumas aqui hoje. Vocês podem imaginar, hoje, se uma mulher engravida fora do casamento, sempre o que as pessoas falam, gente? Ela, qual a palavra que a gente mais ouve? Aprontou. Não é isso que a gente fala? E aí tem toda uma consequência dessa perseguição que existe. Vocês podem imaginar uma jovenzinha grávida, numa situação financeira difícil, num contexto social em que a mulher era desprezada, ela não era nem contada como pessoa naquela sociedade. A Geni pode falar tão bem disso, né, Geni? E ela encontrava-se grávida. Além de tudo isso, pobre, no momento em que a mulher era desprezada e aparece grávida. E alguém disse para ela: alegra-te. O versículo, na verdade, é: alegra-te, ó favorecida, porque o Senhor é contigo. E hoje, cada uma de nós, eu tenho certeza que está aqui, porque está tendo também, junto com este momento de alegria, de um boa tarde tão especial, lutas nas suas vidas familiares, nos seus relacionamentos, lutas na sobrevivência, mas Deus está falando para você: alegra-te, mulher, porque eu sou contigo. Você já pensou, Simone? Escutar de Deus isso? Que alegria, que alegria. Eu acho que a mesma alegria que Maria sentiu naquele dia, naquela hora, nós vamos sentir nesta tarde, porque Deus é conosco. Amém. Sempre. E é isso que Ele vai falar hoje para a gente.
estão aqui presentes. Eu fiquei muito feliz com o convite da Roseli, compartilhando que é gostoso falar para aquelas, né? E tem homens aqui também, mas eu não vim para falar para eles, né? Mas eles são até os nossos convidados, eu acredito, né, pastor? Estão trabalhando, né? Então eles são um suporte aqui. Mas a palavra, assim, é direcionada para as mulheres. E quando Deus fala no nosso coração, Ele já começou a falar desde o começo, né? A partir do momento que a turma da alegria, né, estava aqui já, Deus já estava falando aos nossos corações. Eu acho que muito antes, quando vocês foram convidadas, que a pessoa foi lá bater na porta, foi levar o convite para vocês, Deus já estava falando no coração de cada um. E eu creio que Ele vai falar ainda muito mais, né? Não somente através da minha vida, mas vai falar na vida de uma outra. Então eu gostaria de... Eu sei que o tema de vocês fala sobre a mulher, Maria, né? Sobre a grandeza da agraciada de Deus. Mas eu queria trazer um texto para vocês que é de uma outra mulher. Uma mulher totalmente sem nome, não tem nome essa mulher. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá bom? Eu pedi para vocês ficarem um pouco pertinho, porque eu quero fazer dinâmica com vocês. Se vocês ficam muito longe, eu queria que cada um, eu vou passar esse espelhinho. Vocês vão passar rápido, demora-se muito. Nossa, admirando assim que são todas lindas, né? De repente você vai encontrar alguma coisa que você, principalmente quando põe do lado maior, né, na ampliação do espelho, a gente vê pelinhos que a gente não queria ver, né? Se tiver mais um, né? Então eu vou passar, você vai dar uma olhada, mas você grava, olha e grava aquilo que você está olhando. Da maneira como você estiver olhando, você vai olhar e você vai gravar essa imagem, tá certo? Então você não está passando, fica de fora não, tá bom? Vocês estão olhando para aí. Enquanto vocês estão olhando essa imagem, eu queria que ficasse essa pergunta para você. Como você está se vendo? Quando você olha nesse espelho, qual é a imagem que você está vendo? Como você se vê quando você se olha? Não aquele olhar de quando você está se arrumando, se produzindo para sair. Mas olhar, você dá aquela primeira olhada do jeito que você entrou aqui. Como que você está se vendo? Não pare no espelho, tá? Vai passando. Eu gostaria que todas pudessem estar se vendo. Você está gostando da imagem que você está olhando? Tem gente que nem gosta de olhar, né? Você viu aquela pessoa, assim, aquela mulher que, ai, não sou muito chegada a ficar olhando no espelho, não, né? Eu passo direto por ele, dou uma ajeitada assim no cabelo, passo direto por ele. Não gosto nem de olhar muito no espelho. Vocês conhecem alguém assim? Já olhou todas as vocês? Já? Que imagem vocês viram? A imagem de hoje que vocês viram aí? Hein? Vocês conseguiram ver? Como que vocês viram? Se eu pudesse passar o microfone aqui, acho que cada um poderia dizer alguma coisa, poderia? A maneira como estão se vendo? Pois eu gostaria de falar algo para vocês. Essa frase, muitas vezes nós não percebemos, mas como nós pensamos afeta a nossa vida. Você sabia disso? Você sabia? Como nós pensamos de nós mesmos. Quando você olha no espelho, você está vendo alguma coisa. Você olha ali e você diz uma imagem. Principalmente naquele dia, né, que a gente bate o olho, e é o dia que você olha e não vê aquilo que você gostaria de ver. E você diz algo para você. Você muitas vezes fala, estou feia, estou velha, ninguém gosta de mim, meus cabelos estão ficando brancos, né? E aí tem gente que gosta, né? Acha lindo. Mas quantas frases nós dizemos para nós mesmos quando a gente vê para no espelho? Quando você está muito feliz, você é capaz de ver até a sua felicidade, né? Mas eu vou levar para aquele momento que você não gostaria de ter um espelho na sua frente. E aí você começa a declarar aquelas palavras, vai falando, e conforme nós pensamos, afeta como nós vivemos. E você pode perceber que aquele dia que você falou aquela frase, que você se viu daquela maneira, aquele dia vai ser um dia ruim. Vai ser um dia conforme você se viu. Você não vai conseguir olhar uma
maneira ruim e vai tudo acontecer. E quando chega no trabalho, uma palavra que a pessoa fala, algo que você escuta, vai também de maneira ruim. E você, quando chega no final do dia, você olha, que dia péssimo. E de repente você até joga a culpa em todo mundo, né? Foi do trânsito, foi aquilo que aconteceu, você esqueceu da primeira imagem sua. E nós precisamos ver que muitas vezes a frase, aquilo que nós falamos, declara a nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês um texto que fala sobre uma mulher. Está lá em João 4. E essa mulher, ela só fala assim, o texto diz assim, a mulher à beira do poço. Quem conhece esse texto? Tem outro texto que dá outro nome, dá nome de cidade para ela, mas normalmente é a mulher à beira do poço. Quem trouxe a Bíblia, que possa estar abrindo, em João, Evangelho segundo João, capítulo 4. Encontraram todos? Quem não tem Bíblia, senta do lado de alguém que está sem Bíblia, só para compartilhar. Eu vou contar uma historinha para vocês, que eu tirei de livro também. Diz assim o texto: Jesus percebeu que os fariseus se deram conta dos batismos que ele e João realizavam. Se bem que não era Jesus quem, de fato, batizava, mas seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. E Jesus então deixou a Judéia e voltou para a Galileia. Eu estou lendo na versão contemporânea. Tá? Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. E ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana, que divisava com as terras que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço, que era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: poderia me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem eu sou, pediria água a mim e eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse: o Senhor não tem um balde para tirar água e o poço é fundo. De onde você ia tirar toda essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos que o nosso antepassado Jacó, que cavou este poço e bebeu dele, e também seus filhos e seus rebanhos, e o deixou para nós? Jesus disse: quem beber desta água vai ficar com sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca. A água que eu ofereço é como um poço artesiano interior, jogando vida para sempre. Então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a este poço. E ele disse: vá chamar seu marido e volte aqui. E ela respondeu: não tenho marido, Senhor. Você disse bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é o seu marido. Você falou a verdade. Ah, o Senhor é profeta. Então tire a minha dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, insistem que em Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo diante disso? Mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês irão adorar o Pai, mas não mais neste lugar, nem em Jerusalém. Mas adorarão, não tateando no escuro, mas adorarão a luz clara do dia. E o caminho de Deus para a salvação veio por meio. Pai, nós te bendizemos, Senhor. Nós te glorificamos, Pai, e pedimos que seja o teu Espírito, Pai, a falar, Senhor, nas nossas vidas, Pai. É como nós te pedimos, Pai. Que cada coração aqui, Pai, esteja como uma terra fértil, preparada pelo teu Espírito, para o semear da tua palavra, Pai. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando eu estava lendo esse
texto e pensei sobre esse olhar no espelho, teve um outro texto também de Provérbios que diz assim, como diz em sua alma, assim. Quando você fala na tua alma e quando você olha no espelho, você está olhando muitas vezes apenas a aparência. Você está ali vendo somente aquilo que é o seu exterior. Eu quis usar esse texto porque eu vejo que Jesus, ele vai no profundo daquela mulher. Jesus, ele vai muito mais do que olhar a aparência daquela mulher. Se nós fôssemos pensar quem era essa mulher, uma mulher que oposto ao meio-dia, hora que ninguém estaria ali. Nenhuma mulher que estaria ao meio-dia, hora do almoço, hora de servir a mesa, hora de estar com os familiares, hora de estar na sua casa. Ninguém ia tirar água ao meio-dia. Mas aquela mulher veio ao meio-dia. Por que aquela mulher estava? Uma mulher cheia de preconceito, uma mulher rejeitada, uma mulher que não conseguia ver no seu interior, ela apenas havia aquilo que as pessoas falavam que ela era, e muitas vezes aquilo que ela se via na sua aparência. E essa mulher estava ali. Acho que algo interessante nesse texto é que Jesus havia marcado o encontro com aquela mulher, assim também como nós cremos que Jesus marcou o encontro com você esta tarde aqui. Quantos de nós estamos aqui como aquela mulher? Quantos de nós não queremos olhar muito para dentro de nós? Porque nós sabemos que lá dentro existem coisas que eu gostaria que elas tivessem refletido na minha imagem. Guardamos coisas no nosso interior, na nossa alma, no nosso coração são mágoas, rancores, sofrimentos, perdas. Muitas vezes rejeição, e nós vamos carregando tudo isso. Quanto tempo nós vamos colocando lá dentro? E muitas vezes passamos por uma conversão, mudamos o nosso caminho, que a conversão é a mudança de caminho. Tomamos o caminho do Mestre, mas mesmo assim, continuamos carregando, ou até mesmo nós pegamos uma chavinha, porque eu já fiz isso. Eu peguei uma chavinha e falei, agora eu sou de Jesus. Agora eu vou andar com Jesus. Mas sabe o que eu fiz? Com esse sentimento, com tudo aquilo, aquelas perdas, com tudo que tinha acontecido, passei a chave e falei, fica guardada agora, e agora eu sou de Jesus. E ainda a gente pega o texto bíblico, né, dos meus pecados, meu passado, dos meus pecados, e a gente começa até a inventar coisas, não me lembrarei mais. E começa a achar que a nossa vida pode ser assim. Mas Jesus, ele dá uma oportunidade para aquela mulher. Ele vai no fundo da alma dela, ele olha para aquela mulher e ele vê além do preconceito, além do que ela falava que ela era. Essa mulher aqui não tinha condição, né? A primeira coisa que ela fala, como você, um judeu, vem falar comigo? Como que você pode falar com uma mulher como eu? Primeiro por causa do preconceito, da rixa que havia entre os dois grupos, né? Mas muito mais porque ela se sentia dessa maneira. Ela podia se ver na condição de um homem que está falando. Ela nem esperava encontrar ninguém ali naquele lugar. Mas Jesus vai no profundo da alma daquela mulher. E faz, mais ainda, além de ir no profundo da alma daquela mulher, ele faz ela olhar para dentro dela. Ele não apenas falou com ela, olha, eu posso como judeu falar com a samaritana, porque ele só falou assim, olha, eu posso te dizer, você está se achando assim, e começar a olhar Jesus, não é nem na alma, ele fala, agora eu vou te levar você a se olhar por dentro. Queridas, quantas vezes nós precisamos disso? Quantas vezes precisamos que Jesus pegue e nos leve para olhar para dentro de nós, para olhar e abrir, ter a coragem de abrir, se deixar abrir, porque isso foi uma provocação de Jesus. Ele leva aquela mulher a olhar para dentro dela e, como nós cantamos aqui, procurar um valor que existia dentro daquela mulher. Ele fala, abre a tua caixa, abre a tua caixinha, vamos olhar para dentro e tira, agora ela sai da imagem de espelho, e eu peço para você agora sair da imagem que você viu no espelho, e para que Jesus possa te conduzir a olhar para dentro de você, olhar para dentro da tua alma, olha para dentro do teu coração. O que você vê aí dentro? O provérbio diz aquilo que você vê em sua alma, assim. O que você está vendo dentro da tua alma? Jesus, ele está aqui para curar, assim como na vida daquela mulher. Muitas vezes nós corremos atrás da cura do físico. Nós temos campanha de oração e gostamos e fazemos isso na igreja porque é necessário, nós pedimos com fé para a cura do físico, mas Jesus é
curar. Trazer ela para fora, amado, muitas vezes é expor. E Jesus, de uma maneira muito delicada, Jesus ele expôs aquela mulher, não para a comunidade, porque ficou entre a mulher e Jesus. É isso que nós estamos convidando. Jesus está querendo falar contigo. Ele não quer que você abra a sua intimidade para as pessoas que estão à tua volta, mas Ele quer que você abra a tua intimidade para com Ele, porque Ele conhece a tua intimidade. Então, nosso Deus, não nos podemos abrir, porque nós precisamos ser curados. Abre o teu coração. Comece a olhar na tua alma. Onde está faltando dar um perdão? Tem um livro que eu li, que ele fala... Fugiu o nome do livro, mas eu vou colocar. A Isca de Satanás. Quem já leu esse livro? Nunca leram? Procura ler esse livro. Quando eu vi esse título, eu vi com alguns livros que as pessoas me dicam, e eu vejo o título, muitas vezes eu ponho na estante, espero um tempo, não é o momento de ler, e demorou um tempo esse livro lá na estante. Eu olhava e pensei no livro, olhei o prefácio, virei e falei assim, acho que vai ser alguma coisa ao redor de libertação, nesse sentido. E demorei um tempo para ler esse livro. Acho que Deus sabe o momento certo para a gente. O dia que eu fui me aprofundar, eu fui abrir esse livro dele, aquele livro estava falando justamente da alma. A isca de Satanás é aquilo que Satanás usa para prender a nossa alma. Sabe qual? É a mágoa. A palavra é a ofensa. Sabe aquela palavra que nós recebemos de alguém? Que a pessoa fala para você, te machuca, dói, e você pega aquela palavrinha e guarda. Você guarda de tal maneira que você fica no ressentimento. Tem pessoas que geram até vingança, né? Fica ali ruminando para ver, mas você traz um ressentimento tão grande. Amado, se você soubesse para onde vai aquele ressentimento, onde fica aquele ressentimento, ele fica na tua alma, e fica ali dentro da tua alma, e você olha aquela pessoa e aquele ressentimento aflora, e você não dá um passo para fazer nada. Você, a única coisa que você fala, aquela pessoa, meu filho, às vezes até dentro da nossa casa, né? Cônjuge, filhos, falam palavras, familiares que dizem palavras pra gente, e é onde mais dói, é dentro de casa. São as palavras que mais dói no nosso coração. É quando nós sabemos que alguém que está do nosso lado, compartilhando, fala coisas com você, e sabe o que nós fazemos? Nós ficamos ali prendendo. Você toca até a tua vida, mas você prende por ali. E é isso que eles fez Satanás. E nesse livro eu aprendi que quando aquela palavra vem, ela vem como uma isca. É como se Satanás lançasse um anzol. A pessoa não tem que. É Satanás que usa as pessoas. Mas é como se lançasse um anzol e ela prendesse o teu coração, prendesse a tua alma. Sabe quem fica do outro lado? Sabe quem fica segurando o anzol? Fica segurando a vara? Satanás. Ele fica do outro lado. E toda vez que você lembra daquela história, toda vez que você lembra do fato, toda vez que você lembra da pessoa, ele dá uma puxadinha que faz doer. E quando dói, você nega aquilo, você nega e você não faz uma atitude. E eu queria dizer que Jesus ele fez isso com essa mulher. Jesus ele foi na alma dela e ele queria curar a alma daquela mulher. Então Jesus pega essa mulher e começa a caminhar. Ele fala, eu vou te levar a caminhar agora pelo meu jeito de te ver. Porque até então nós olhamos com os nossos olhos. Nós nos vemos com os nossos olhos. Quando você olha nesse espelho, quando você se olhou, você olhou com os teus olhos. Quando aquela mulher estava falando com Jesus, ela estava falando a partir do olhar dela. Aí Jesus pega e vira para ela e fala, eu vou te levar para olhar. Ele leva ela a caminhar com os olhos de Jesus. E quando Jesus leva a caminhar com os olhos dele, ele nos leva a desnudar o nosso interior, a olhar a nossa alma. E por isso ele pode dizer, ele virou para aquela mulher e falou, olha, talvez ele pudesse chegar para ela e falar assim, você é casada? A gente faz assim, né? Você é casada? E aí, quantos anos você tem? Ah, não sou casada, não, aí a pessoa vai começar. Mas Jesus sabia. Ele falou, a única maneira é dar um impacto para ela. Ele fala, vai lá, chama o teu marido e traga aqui. Essa pergunta de Jesus foi levada ela de volta na situação dele, situação de dor, situação de perda, situação de vergonha. E aquela mulher vai lá. E ela teve que responder para Jesus, porque diante de Jesus não tem como nós mentirmos. Nós podemos enganar a qualquer pessoa, mas quando Jesus confronta, quando Ele leva-nos a um confronto, amadas, não tem como dizer não.
Ele está a perguntar para você nesta tarde. Ele está perguntando para você: o que você precisa chamar? O que você precisa buscar? O que você precisa trazer à luz para que possa receber a cura? Essa mulher precisava ser curada no seu relacionamento. A rejeição que ela sentia. 5 maridos naquela época, essa mulher tem 5 maridos, essa mulher era muito usada. Essa mulher estava levando a ser curada na área que ela mais sofria. Talvez ela estivesse esperando um relacionamento novo. Talvez ela sentisse vontade de estar com as outras mulheres, que quando chegava naquele poço para buscar água nos outros horários do dia, elas começavam a contar da sua casa, falar sobre os seus filhos, sobre o seu marido, falar sobre, talvez trocar uma receita, compartilhar de alguma coisa, mas essa mulher não podia compartilhar de nada porque ela não tinha. Ela não tinha, ela queria algo. Ela desejava. Jesus falava assim: eu vou curar você. Eu vou curar você, mas você tem que trazer a luz. E ela fala: eu não tenho marido. E ele fala: o quê? Disseste a verdade. Ela podia falar, né? Ah, eu sou solteira. Eu sabia, né? Esse homem que me conhece, eu não sabia que era Jesus, né? Eu podia falar: não, eu sou solteira, não. Eu poderia falar qualquer coisa para Jesus, mas ela não conseguiu. E ela, quando ela fala para Jesus, ele fala: né? Disseste bem? Falaste a verdade, porque você teve já 5. E até o que você tem, o que você pensa que tem, este que anda contigo, não é o teu marido. Como fica o caminho diante de Jesus? Como nós ficamos diante de Jesus? Como você está diante de Jesus? Trazendo na alma, trazendo aquilo que está na tua alma, trazendo a luz da palavra de Deus. E ele continua falando para aquela mulher: mulher, eu tenho algo para te dar. Eu falo que essa parte mais linda do texto. E Jesus fala: eu tenho algo que vai te lavar. Mulher, eu tenho algo que vai passar pelo teu interior, vai passar pela tua alma. Eu tenho algo que vai lavar a tua aparência. Você não será mais a mulher feia. Você não vai ser mais a mulher tão depreciativa. Porque eu estou te levando a você ver como eu te vejo. Eu te vejo como uma mulher linda. E Jesus, quando falou para aquela mulher, ele viu nela, sabe, que é uma evangelizadora. Jesus, quando olhou para aquela mulher, ele começou a declarar: essa água que eu vou te dar, que não é uma água comum, é água que vai lavar você, vai te transformar por dentro e por fora. E quando Jesus olhou para aquela mulher, ele não via mais o pecado daquela mulher, ele não via a dor daquela mulher, ele não via aquela mulher, mas ele olhava para ela e falava: eu sei o que você é capaz de fazer. Porque ele levou aquela mulher a ter um encontro com ele, mas um encontro tão tremendo que a partir daquele momento aquela mulher não conseguiria mais andar, fazer nada em sua vida se não estivesse com Jesus. E é isso que o Senhor quer de você. Eu creio que cada um pode olhar para dentro de si. Se você não tem um encontro com o Senhor Jesus, se você até agora tem tomado, tem guardado as suas dores, se você ainda não pediu para que esse Jesus, sabe, que derrama da alma, esse Jesus que lava, esse Jesus que nos convida, como ele convidou, mas ele convite tão lindo para aquela mulher: vem, eu quero te dar. A alma que te dá, jamais você terá sede, jamais vai fazer falta para você. A alegria que você perdeu ao beber dessa água, ao andar comigo, essa alegria será renovada, mesmo que você passe por tribulação, como nós cantamos aqui, mesmo que na tua família, na tua casa, você tenha passado por lutas, tribulações, ou o que você possa estar passando. A alegria você não vai perder, você vai conseguir passar por todos os problemas, as circunstâncias, mas você vai saber que Jesus está com você também naquele momento. E se você sofrer por alguma coisa, Ele também vai estar sofrendo contigo. Você não está mais sozinha. E por isso que Ele falou para aquela mulher: você vai, você não está mais sozinha. E aquela mulher só pôde ir. Ela foi para te chamar os discípulos e contar o que havia acontecido com ela, já sem nenhum medo, porque era uma mulher amedrontada, era uma mulher que tinha se olhado de uma maneira feia. E quando ela recebe essa palavra do Senhor, ela vai. E ela vai aos discípulos, ela vai para o povo, e ela vai dizer aquilo, porque ela estava indo agora na força de Jesus. Era muito alegre. Ela tinha recebido algo do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que
depois aquela mulher pudesse se olhar de novo. Havia uma outra mulher. Havia um outro rosto. Eu quero te convidar agora. No final do Ministério da Música, ela está cantando um cântico. Eu quero fazer um convite para você. Jesus quer caminhar contigo. Jesus, Ele não te deixou só. Se você não conhece Jesus, se você não tem esse Jesus, você está precisando. Se você está precisando que alguém caminhe com você, está precisando que algo na tua vida precisa ser mudado, transformado, Ele está te convidando para essa tarde. Ele está dizendo, olha, vem, pega na minha mão. Eu não estou te convidando a você pegar, entrar para uma instituição, mas eu estou te convidando a você aceitar a Jesus. E mesmo se você já professou a tua fé, mesmo que você já disse que já converteu os teus caminhos, mas se você olhou no fundo da tua alma e você viu que há dentro da tua alma alguma coisa lá dentro que ainda precisa ser curado, alguma coisa que você escondeu, que veio à luz através do Espírito Santo de Deus, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Não tenha medo de vir aqui à frente. Quando nós viemos ao altar do Senhor, você dá esse passo. Fala, eu quero segurar na mão de Jesus. Eu quero que Ele me leve no meu interior. Talvez a tua cura não aconteça agora, nessa tarde, mas a partir do momento que você tomar na mão de Jesus e pedir para Ele te levar no teu interior, eu tenho certeza que a cura acontecerá. Se você sentiu isso no teu coração, e você deseja pegar na mão desse Jesus e andar com Ele, e deixar que Ele te conduza, eu quero te convidar a vir aqui à frente, para que nós possamos orar por você. Nós queremos apenas orar pela tua vida. Apenas selar a tua vida como um ato, como se você dissesse, Senhor, me leva contigo, porque eu quero caminhar contigo. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra, quando é lida, quando é refletida, ela traz para cada um de nós oportunidades de vida. Que nesta tarde, Deus, cada uma dessas irmãs, cada um de nós que aqui estivemos, possamos ter absorvido um pouco da Tua palavra. E que, Senhor, cada um que aqui está, se de repente está vivendo este momento que está na beira do poço, possa ter a oportunidade de ouvir a voz de Jesus, ser confrontada por Jesus, ser curada e resgatada por Jesus. Que o Senhor esteja ministrando a tua paz, a tua bênção, que o Senhor esteja resgatando as vidas, trazendo a cada uma força e coragem para vencer as lutas, os desafios, curando o interior e trazendo um sorriso, alegria, a paz que o mundo não pode dar. Eu quero, Deus, abençoá-los. Eu quero, Deus, louvar pela vida de cada um.
e quero, Deus, ministrar a graça do Senhor sobre cada um. Nós oramos em nome de Jesus, que é o Senhor da vida. Amém. E doce vocês, meu Senhor, voz de amor terna e graciosa, que enche o coração da consolação, que só o crente goza. Mas também a gente tem ensinado que eles tenham respeito por vocês, que eles tenham muito respeito, que apesar dos nossos erros enquanto pais e mães, mas que eles devem a vocês e que eles têm que respeitar, têm que saber respeitar vocês. Nós temos aqui na igreja uma taça de oração, ela está ali. Pega só um minutinho para mim, para mostrar, por favor. Nós temos uma taça de oração e durante o mês de outubro, nós também pedimos para as crianças que preenchessem um papelzinho com os motivos de oração que elas tinham. E eu peguei, abri a caixa e fui lendo um por um para ver qual que era o pedido que as crianças tinham. E sabe qual foi? Eles pediram pela vida de vocês. A maioria dele pediu que nós estivéssemos orando pela vida de vocês. E os papéis foram colocados nessa taça de oração. Todos os trabalhos que a gente tem aqui, todos os cultos que nós temos, essa taça é colocada diante de Deus para que os pedidos de vocês, e os pedidos das crianças e o pedido de toda a igreja sejam recebidos por Deus. Então eu queria transmitir isso para vocês e saber que os filhos de vocês têm um carinho enorme por vocês, que eles amam vocês e que eles têm demonstrado isso através de pequenas atitudes. Amém?
de alegria, vamos cantar. Luz de um novo dia, vem celebrar. Vem, pois teu esposo, Senhor,